de nós sermos melhores do que nós mesmos. Porque se vocês querem conhecer uma pessoa encrenqueira, somos nós mesmos. A gente acorda de manhã já aborrecido com a gente mesmo, não é? Inicia o dia, aí a gente ainda fala assim, hoje o dia promete. É lógico que eu não sei calar minha boca, não é? Eu não sei urbanizar meus pensamentos, eu não sei me preparar para uma vida de relação. Diz a sociologia que o homem é um ser sociável. Mas a sociologia não conhece o espírito é um ser complicado. Primeiro que ele acha que o mundo gira em torno dele. A espiritualidade toda tem que estar a serviço da minha necessidade, não é? E aonde está Francisco de Assis que não me ajuda nisso? Sabe? A gente já acorda de manhã já preparado para a encrenca. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos, como o próprio Paulo fala, Paulo de Tarso fala na carta aos Romanos, que ao deitarmos, o nosso último pensamento seja para Deus. E ao levantarmos, para Ele dedicaremos todo o nosso dia. O que Paulo está nos orientando? Nós, sem o amor de Deus, nós vivemos, mas não vivenciamos a vida. A vida, para nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, ela é muito mais do que beber, comer e dormir. Muito mais do que isso. Nós somos convidados, pela misericórdia de Jesus, a sermos diferença na vida do outro a cada momento, a cada dia. Quando Jesus fala para nós, indo 2 a 2 anunciar o meu evangelho, Jesus está propondo que a nossa vida de relação social seja uma possibilidade do outro enxergar na gente a vivência do evangelho. A nossa irmã leu o trecho, né? Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todo o teu espírito. E o próximo como a ti mesmo. A nossa encrenca é amar o próximo. Porque Jesus fala assim para os discípulos, vocês amam a Deus? E os discípulos juntos, claro, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, amamos sim. Aí Jesus nos caracteriza, hipócritas. Como pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que caminha contigo? Então, a proposta do Evangelho é de nós nos amarmos. Amar significa respeitar diferenças, sabe? Amar não quer dizer que a pessoa tem que pensar igual a mim. Quem é que não desejaria que os filhos e os netos pensassem um tiquinho assim, igual a gente? Só um pouquinho. A metade é impossível, não é? E a gente não consegue fazer com aqueles com quem nós mais amamos. Eu não sei, eu acho que ser avô é melhor do que ser pai. Se eu pudesse, eu tinha pulado a etapa de ser pai, ia ser logo avô, né? Porque avô é uma beleza. Eu tenho 7 netos, sabe? O mais velho vai fazer 21 anos e eu tenho 2 trombadinhas lá, gêmeos, que tem 1 ano e meio, sabe? Mas o chefe do bando é a Alice, é a única menina, sabe? Ela é terrível. Tem 2 aninhos, mas toca faz uma bagunça generalizada. São a maior expressão do meu amor, mas eu não mudo nada neles. Eu não mudo nada neles. Eu mudo em mim. A proposta de mudança, quando Jesus fala, né, de amar ao próximo como a ti mesmo, é o exercício de você introspectar o amor do Mestre, o amor de Deus no teu coração, e você levar isso para o outro na mesma intensidade que você recebe. Na mesma intensidade. Então, o que nós viemos fazer na casa de Francisco, a oração diz amar mais do que ser amado. Compreender mais do que ser compreendido. Sabe? É um exercício para a gente diminuir um cadinho o nosso egoísmo. Eu gosto muito de uma frase de Khalil Gibran Khalil, um poeta libanês já desencarnado, tem muitos livros muito bom mesmo. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o divino mandou amar os inimigos. Obedeci, comecei a amar a mim mesmo.
Porque não existe maior inimigo da minha felicidade, não é felicidade material, não, felicidade espiritual, do que eu mesmo, sabe? Eu sou o cara que acorda de manhã, quero encrencar com todo mundo, eu faço barulho, mas quando alguém faz barulho eu me aborreço. Eu moro no 10º andar, o prédio que eu moro só tem 10 andares, então quer dizer, em cima de mim não tem ninguém morando, não é? Mas eu não me preocupo com quem mora embaixo. Deixo cair objetos, arrasto cadeira, sabe? Estou aborrecido, parece aquelas crianças birrentas que saem batendo o pé no chão. Então, o princípio do amor ao próximo está estabelecido na minha conduta como eu gostaria de ser amado. Porque hoje em dia se fala muito da questão da empatia, não é? Eu tenho muita dificuldade com essa palavra, sabe? Como é visto pela sociedade. A empatia não é você chegar perto de alguém que está com dor de dente e você falar assim, não, mas é assim mesmo, você está num plano de prova e expiação, sabe? Todo mundo tem dor de dente. Não é isso. Não é você chegar perto de uma mãe que viu o corpo do filho ser sepultado e dizer para ela que você sabe o que ela está sentindo, que é a maior mentira do mundo. É a maior mentira do mundo. Porque cada um vivencia a sua dor. No Evangelho, tem uma página que diz, é Cáritas que traz a página que diz que não há dor mais lancinante por uma mãe ouvir o filho dizer que está com fome. E você não ter para dar. Quando a criança está com fome, quer comer o quê? Ah, doce. Não é fome, é desejo, é vontade. Né? Mas quando o filho pede um pão, não é pão com queijo, não. Não é pão com peito de peru, não. É um pão com epa. Epa, cadê a manteiga? E você não ter para dar. Isso é uma dor que Cáritas fala que é como se fosse um punhal agudo penetrando no peito. Então, a empatia que Jesus nos propõe é fazei ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Na hora que você está chorando, porque você queria comprar aquele vestido novo de uma loja bonita pra caramba e você não tem, você chorar, é justo chorar. Não tem nada errado, não. É você justo chorar, porque se você acha que o outro está chorando por um bem material que ele não pode ter, e para você não faz diferença, mas para ele faz. E você tem que compreender a vontade do outro, porque não é compatibilidade, não é porque eu não posso viajar para o exterior que eu vou achar que quem viaja é esbanjador. Não é assim. Certa vez eu estava vendo na televisão a reportagem de um jogador de futebol, Neymar, que todos nós conhecemos. O Neymar, ele estava aborrecido, porque o avião dele só cabia 18 pessoas. Como é que ele ia levar os amigos dele? Ele precisava de um avião maior, mas para ele é problema isso. Para mim não é, porque eu nem de avião eu ando. Mas para ele é. Então é você respeitar a necessidade do outro como você quer que respeite a sua. Quantas vezes a gente chega aqui na casa chateado por alguma contingência da vida, da família mesmo, né? Quantas vezes a gente chega aqui aborrecido e a pessoa fala assim, não acredito que você está aborrecido com uma besteira dessa. É besteira para quem está ouvindo, mas não para quem está vivenciando. Todas essas situações, elas se encaixariam na questão da caridade, que é o tema nosso de hoje. A caridade ainda é um sentimento que nós temos dificuldade da sua abrangência. Por quê? Porque eu entendo a caridade de acordo com a minha necessidade. Se eu estou triste porque os boletos são a única coisa que vence, né? Então, o meu time tem hora que não vence nenhuma, mas o boleto vence. E eu sei que se o boleto vencer e eu não ter o recurso para quitar ele, aquilo vai me trazer um desconforto, uma preocupação e algumas vezes até o desespero. A caridade que eu espero não é que deposite na minha conta o dinheiro necessário, porque a gente sabe que do céu só cai chuva e bênção não dá para vender.
Então, não vai adiantar muita coisa, não. Se eu vim à casa espírita no desejo de solucionar apenas as minhas necessidades materiais, eu ainda não compreendi qual a finalidade dessa casa. A finalidade da casa espírita é me trazer o amparo, o conforto, a harmonização íntima, para que eu possa enxergar os meios pelos quais eu deva solucionar as minhas dificuldades. Não é solucionador, a não ser, não sei, se as botou ali uma placa ali de Casa de Milagre, não? Não, não. Ah, graças a Deus que não. Porque a casa espírita não faz milagre, porque o conceito que a doutrina espírita nos traz, que o milagre seria uma derrogação da lei de Deus. Sendo a lei de Deus imutável, porque é perfeita, então não existe o milagre da forma que nós imaginamos, que seja, fulano perdeu uma perna no acidente, então o milagre, ele nasceu uma outra perna no lugar, vai nascer? Não, porque é impossível acontecer isso. Agora, o milagre da minha transformação moral, onde eu busco amar mais do que ser amado, compreender mais do que ser compreendido, não é milagre, é transformação moral. Isso eu posso realizar. Então, nós estamos aqui hoje para a gente falar sobre a excelência da caridade. Há uma página que está na Epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, que é um hino, um poema de amor que Paulo nos traz. Porque a caridade que Paulo fala para a gente, só existe um exemplar na Terra capaz de exercer essa caridade na plenitude do conceito, que é Jesus de Nazaré. Não tem outra. Quando a gente para analisar o quanto o Mestre nos ama, Paulo fala na carta aos Romanos, o amor do Cristo me constrange. Me constrange não no sentido de me agredir, de me diminuir, não. Me constrange a fazer diferente. Sabe? A amar o outro diferente, sem aquelas exigências descabíveis. Né? Quando a gente era jovem, né, julgava que ia encontrar a bela adormecida, né? Porque eu achava que eu era um príncipe. Entendeu? Ainda continuo sendo um sapo, apesar que minha esposa me beija todo dia na esperança de eu virar, né? Ela tem essa esperança e eu também confio que eu vou virar alguma coisa de bom amanhã. Então, a proposta de Paulo, que está lá no capítulo 13, né, da Epístola de Paulo aos Coríntios, eu gosto de falar porque a cidade de Corinto, que era uma cidade grega, era uma cidade onde não havia nenhum contexto de moralidade. Nenhum contexto de moralidade. Aquele núcleo ali da cidade de Corinto era uma perversão direta. Não era incomum as práticas sexuais em praça pública. Não é Rio de Janeiro. É Corinto. Então, Paulo, as duas epístolas de Paulo a Corinto é para que ele mude a moral, o conceito moral de uma sociedade, de uma cidade que não tinha nenhum parâmetro. Nenhum parâmetro. Então, ele espera para, em Corinto, ele dizer esse poema sobre a caridade. Eu vou ler para vocês, você me desculpe, porque eu não guardo na cabeça não, que eu estou ficando velho. Paulo fala assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos. Não é Renato Russo não, tá, gente? Não, muita gente, né? A minha filha mesmo, quando eu fui falar uma vez sobre isso, ela, pai, é música do Renato Russo. Eu falei, não, garota, é Paulo de Tarso que fala pra gente, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e o símbolo que retine. Símbolo aqueles pratos das bandas, sabe? Só que no templo ele tem um nome de símbolo, para que ele chame a atenção para determinada parte da cerimônia. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade,
tudo isso de nada me serviria. A caridade, aí que entra agora a nossa parte, que eu acho que a gente está exercendo. A casa de Francisco vai exercer. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, mas se rejubila com não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Esse conceito de caridade só foi exercido pelo Mestre. Só foi exercido pelo Mestre. Na parábola dos trabalhadores da última hora, quando Jesus nos relata que uns foram chamados na primeira hora, outro na terceira, outro na quinta, o outro na nona hora, o outro na 1/10 hora. E quando ele vai pagar, repartir, pagar, e reclama aqueles da primeira hora, mas nós que enfrentamos o trabalho o dia todo, vamos ganhar a mesma coisa que aquele que trabalhou só 1 hora? Aí Jesus diz que o dono da terra fala assim: tens mau olho, porque eu sou bom. A gente, às vezes, vê uma pessoa ser amparada dentro da casa pela espiritualidade, vê a sua vida tomando um mal, tomando um bom caminho, distanciando aquela pessoa do sofrimento. Estou aqui há 15 anos, nunca recebi nada. Inveja, sabe? E não tem inveja branca não, tá bom? Inveja é inveja, é defeito moral, é querer dos outros o que é do outro, sabe? Essa epístola, essa carta de Paulo aos Coríntios nos faz repensar a nossa conduta nos detalhes, sabe? Nos detalhes da nossa caminhada. Será que eu já consigo amar de forma que eu saia de mim para oferecer ao outro? Nossa irmã falou, amanhã chuvosa. Olha como é que a gente é necessitado, a gente vem, né? Sabe? A gente vem para a casa de Francisco, não é pela possibilidade de doar nada, não. A gente vem pela nossa necessidade de receber. Sabe? Porque muitas das vezes o nosso desequilíbrio é de tamanha monta que a gente fala assim: eu vim hoje porque eu tenho um compromisso. Não, você tem que vir porque você ama. Você tem que vir porque os momentos que a gente está aqui, a gente não está preso às nossas dificuldades cotidianas. O Mestre fala para a gente: os pobres e os necessitados sempre tereis ao vosso lado. Quanto a mim, me terão por pouco tempo. Por que Jesus fala isso? Não é que ele ficou só 33 anos na matéria, não. É que a gente não consegue reter a figura de Jesus no nosso coração por muito tempo no dia, não. A gente não consegue. As preocupações e as tribulações da nossa vida física, da nossa jornada, pelos mais diversos motivos, faz com que a gente se afaste do amor de Jesus. A gente se afasta. Jesus fala assim para a gente: zelai em primeiro lugar por Deus e sua justiça. O que Jesus quis falar? As nossas aspirações como espíritos imortais está em Deus. É o Criador, é aquele que tudo vê e tudo sabe. Só que eu quero que ele tudo possa em relação a mim. A justiça de Deus é baseada no amor, na caridade e na justiça. Ai de nós se fosse só justiça. Ai de nós se a gente não procurasse amar ou praticar a caridade dentro das minhas possibilidades. Adianta aqui a casa falar: vamos ter um evento semana que vem, tá? Agora vai custar o ingresso R$1.000.
e exigir que todos nós possamos vir. Vai dar certo? Não. Não. A proposta de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É você chegar aqui e olha, eu vou falar para vocês de mim mesmo. Quantas vezes eu cheguei na casa espírita me arrastando pelas minhas dificuldades, pelos meus problemas? Quantas vezes? Sabe? E quando termina, você sai voando? Não. Você sai fortalecido para não se arrastar, caminhar. Caminhar, seguir adiante. Sabe? Porque tem uma mensagem no Evangelho que fala que nós que vivemos nesses vales de lágrima, eu acredito que nenhum de nós passou nessa existência sem muita lágrima, sem muita preocupação, sem muita dor. Só que a minha dor é absurda, a do outro é mais ou menos. Sabe? O outro é mais ou menos. A minha casa, o mentor da casa é Chico Xavier. Então a gente tem algumas histórias dele que sempre marcam muita gente, né? E tem uma que o Chico conta que ele estava atendendo umas pessoas lá no grupo espírita da Prece, em Uberaba, e tinha 2 homens sentados assim, aguardando a vez deles falarem. Um com um dedão do pé desse tamanho, com uma unha encravada. O bichinho chorava, sabe? Unha encravada é muito ruim, né? Mas chorava. E aí o que estava do lado dele não tinha um pé. Vinha andando na muleta. Aí o que tinha unha encravada falou assim: feliz é tu, que nem tem pé para ter unha encravada. Aí aquele falou assim: eu queria ter um pé, mesmo que tivesse uma unha encravada. Porque cada um visualiza a sua necessidade maior do que o outro. E a caridade é solidária. Sabe? A caridade é solidária. Quando eu me torno solitário, aí eu choro, eu sofro. Ainda reclamo. Não é? Ainda reclamo. Tem lá, meu sogro e minha sogra. Meu sogro, ele não vai assistir mesmo, posso falar. 91 anos. 91 anos. O cara trabalhou desde os 5 anos de idade, lá no interior de Alagoas. Que a vida nunca foi fácil para ninguém, né? Meu pai falava que a vida só é fácil para quem não quer nada. Né? Mas para gente que deseja conquistar alguma coisa, né? Como que a vida é dura. E aí, ele hoje com 91 anos, ele virou para mim um dia e falou assim, passando ali na freguesia, lá em Jacarepaguá, tinha um moço lá distribuindo papel lá, aquele de compra ouro. Acho que eu vou arrumar um emprego daquele para mim. Eu vou ficar em pé lá, não vou fazer nada, né? Distribuir papel. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. E aí eu vou ter que levar até o almoço, né? Porque eles não dão almoço. Eu vou ter que te levar lá no local, depois vir te buscar, porque você vai ficar atrapalhado no caminho. Mas você também não quer fazer nada. Né? Ele já ia trabalhar. Então, o máximo que eu podia fazer é colaborar com ele para ele trabalhar. Mas é o desejo de quem não consegue ficar à toa. Sabe? Ele trabalhou a vida toda, então agora ele não precisa mais trabalhar, não naquela extensão que ele precisava antes, então ele se sente o quê? Inútil. Inútil. Chico estava doentinho. O Chico, eu não sei se vocês sabem, mas ele tinha 2 esposas. Sabia disso? Não. Ainda arrumou um amante, porque o mineiro era arretado mesmo. Ele tinha 2 esposas. E aí, ele uma vez estava cheio doentinho, cheio de dor, a Emmanuel apareceu para ele. Ô, Chico, o que é, Chico? Está aí chorando. Seu mano, as meninas estão brigando muito comigo. Aí Emmanuel falou assim, e aí, Chico? Uma esposa é a angina e a outra o glaucoma. Quando as 2 brigavam, quem sofre sou eu, seu mano. Mas não satisfeito, ainda tem a dor ciática, que ele tinha 5 hérnias de disco. Sabe? Aí o Emmanuel falou, sabe o que? Aí ele falou assim, eu não sirvo para mais nada, seu Emmanuel. Ô, frasezinha complicada. Aí Emmanuel falou assim, não seja ingrato com Deus. Enquanto você puder fazer uma prece por quem está sofrendo, você tem muita utilidade.
Sabe o que Chico fez depois disso? Eu fico com vergonha, mas ele fez. Ele chamou Nivaldo. O Chico tinha 2 filhos adotivos, o Eurípides e Nivaldo. O Nivaldo é muito pouco conhecido no movimento espírita, o Eurípides é muito mais conhecido, até está encarnado até hoje. Ele administra lá a casa, o grupo espírita da prece. Chico chamou o Nivaldo e falou assim: Nivaldo, faz um favor para mim, meu filho. Dá um pulo ali na banca de jornal, compra o jornal mais baratinho que tem. Ele falou: Chico, o mais baratinho, se espremer, sai sangue. Aí eu chego: pois é, mas se vir o nome do criminoso, eu posso orar por ele. A gente pega as notícias deprimentes para quê? Tem que ter pena de morte nesse país, senão, olha, o crime não acaba. Estados Unidos tem pena de morte, acabou o crime lá. Agora, o que está faltando é o quê? Misericórdia, caridade para o criminoso. Porque Emmanuel fala para a gente que o obsessor de hoje é o mentor de amanhã. Imagina se todos os criminosos fossem eliminados. Você acha que a gente estava aqui? Acha? Espíritos recalcitrantes no erro, que nós nunca não utilizávamos a caridade como uma possibilidade de amparar o próximo, não é de julgar o próximo. Você está no... Quem tem carro, para no sinal. Aí vem logo alguém vender alguma coisa, não é? Aí o espírita faz o quê? O espírita não, o espírita atende, se for possível, compra alguma coisa. Agora, aquele que frequenta a casa espírita faz o quê? Fecha o vidro, ainda fica olhando para frente, fingindo que não tem ninguém do lado de fora para chamar para nada. A prática da caridade manda que você, pelo menos, tenha a possibilidade de olhar com carinho. Se você não pode ajudar financeiramente, não quer dizer que tenhamos que ajudar sempre, mas olhar com carinho para aquele que precisa. Eu passei uma vergonha certa vez na pandemia. Eu estava vindo de uma palestra numa casa espírita lá na Barra, e aí eu parei ali, saindo da linha amarela, parei no sinal, e aí vinham os meninos fazendo malabares, né? Aí, lógico que eu olhei para o lado oposto que eles vinham, né? Aí bateu assim, no vidro. Aí eu tive que abrir. Aí eu falei: meu filho, eu estou sem trocado. A palavra mais que a gente mais gosta, né? Ele falou: não, senhor, eu não quero dinheiro não, é que hoje é meu aniversário, eu só queria um abraço. Foi essa vergonha que eu senti. Saí do carro, fui, abracei o menino, pelo menos isso eu podia fazer. Aí os outros dois: eu também quero abraço, eu também quero. Um abraço, gente, um abraço, sabe? Será que vai custar alguma coisa pra gente? Um abraço. E às vezes nós não estamos disponíveis para um bom dia, sabe? A gente sai de casa, às vezes o vizinho está lá varrendo a calçada, e na nossa opinião ele está tomando conta da vida dos outros. Nossa opinião é isso. Mas a gente não dá bom dia, sabe? Tem uma musiquinha, né, que era cantada muito em evangelização, né? Alô, bom dia, como vai você? Um claro sorriso, um aperto de mão, sabe? Você falou de evangelização, né? A evangelização serve para educar os adultos que levam as crianças. É incrível. As minhas filhas, né? Minha filha mais velha, outro problema que eu vou arrumar agora, mas minha filha mais velha vai fazer 47 anos. E eu levei ela para a evangelização desde os 3 meses de idade. Aí o que aconteceu? Eu fui evangelizado. Sabe? Porque não é nossas crianças que precisam, não. Somos nós que precisamos. Não é chegar e deixar a criança ali no portão e a tia que se vire, porque eu vou no mercado. Não, não é isso não. É ir junto, vir junto para a evangelização. Porque lá em Provérbios de Salomão, ele diz: educai as crianças e não punirás o adulto. Mas não, a evangelização, não dá. Ele não quer ir. Então, quando ele não quiser ir para a escola, você também deixa. Deixa. Ele não quer ir para a escola, eu não obrigo ele a ir para a evangelização, eu também não posso obrigar para a escola. Aí falou da semente, não é? Da semente. Rossandro Klingen é um palestrante espírita, ele tem pós-doutorado em psicologia e interpessoal, muito bom. Ele conta um caso, uma senhora que era paciente dele, ele fazia terapia dela,
ela tinha um filho, e o filho se entendeu na adolescência como homossexual e virou um transexual e acabou indo para a Espanha, foi para a Europa. E aí já estava lá na Europa há alguns anos, e a mãe ligou para ele numa conversa, né? E falou assim, poxa, eu estava pensando, eu obriguei você a ir para a evangelização, ir para a mocidade espírita. Você não queria ir, mas eu te obrigava a ir. Você acha que eu fui muito errada com você? Ele falou assim, mãe, a vida do transexual não é fácil, porque é uma vida de muita humilhação, muita perseguição. E houve inúmeras vezes que eu pensei de tirar a vida minha e de alguém. Mas quando eu lembrava de André Luiz, que a tia falou na evangelização, que foi para o umbral, e o suicida que vai para o umbral, eu me arrependia e não fazia nada. Na evangelização, ele ouviu a história de André Luiz, que desencarnou e foi acusado de suicida pela conduta dele na vida física. Não que ele tenha dado um tiro no ouvido, mas a conduta dele na vida física fez com que ele retornasse para a espiritualidade em tempo antecipado. E o que ele ouviu na evangelização era um homem de 35 anos, fazia sentido para ele não tirar a própria vida nem a de ninguém. Essa é a importância da evangelização. Porque se você ensina o princípio da caridade para a criança, quando você age de forma errada, ela te chama atenção. Mãe, não foi isso que a tia ensinou lá na aulinha, não. Sabe? Porque a caridade, ela não vem de fora para dentro. Não é você vendo alguém fazer uma caridade. Quantas vezes a gente passa pela experiência triste de você ver alguém atendendo algum irmão em situação de rua, até com dinheiro, e você fala assim, teu dinheiro, vai comprar bebida, comprar droga. A gente julga, a gente não faz, mas julga quem faz, critica às vezes quem faz. É por isso que eles não saem da rua, tem sempre alguém para trazer comida, trazer... Já passou pela experiência, não? Sabe o que é ter que ficar na rua? Uma vez num trabalho que a gente fazia, de madrugada, levando cobertor, nessa época de frio, né? Porque você imagina, você dentro de casa, às vezes você bota meia, uma calça de moletom, um casaco, um cobertor, e ainda briga se alguém abrir a janela, né? Imagina aquele que só tem um papelão. Você levar um cobertor para ele, e uma vez uma senhora falou para mim, aqui na Praça Seca, meu senhor, eu tenho meus panos aqui, tem um menino ali na virada ali que não tem nada. Ele só tem a blusinha dele para se esquentar. Aí eu cheguei lá e era verdade. Era um garoto, devia ter uns 16 anos, o bichinho tritava de frio. Ele estava dormindo, não vou afirmar, mas ele estava quase em estado cataléptico, né? Porque o frio baixa o batimento cardíaco. Aí eu fui e botei um cobertor por cima dele, aí eu vi que um só não dava, eu botei 2. Ele abriu o olho e falou assim, Deus te abençoe. Isso aí, sabe? A caridade, e não foi caridade minha não, porque não fui eu que comprei o cobertor, alguém que doou para casa, né? E a gente está na caravana, não, vou fazer a caridade, vou dar a cesta básica. Foi você que deu tudo da cesta básica ou você só montou, só organizou? Né? Você tem que fazer a prece para aquele que trouxe o alimento não perecível para montar a cesta básica, porque a tua tarefa é de entregar, não é de fazer, de dar. São conceitos que a gente precisa mudar, porque a caridade você faz a partir da sua ação. Não é você pegar alguma coisa e levar para alguém, tá? Você é médio de transporte só. Só isso, tá? Porque a caridade é quando você tira, porque é quando você dá de você mesmo. Senhor Jesus nos ensina que a prática da caridade é a prática mais fácil para todos nós realizarmos. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Sem teto, me abrigastes. Preso e doente, foste me ver.
É uma ação individual, é o que eu faço, não é o que eu levo, que eu transporto, que eu entrego. Entende? As irmãs que fazem crochê, eu tinha uma senhora que ela fazia sapatinho de neném, né? Tem uma instituição aqui na Taquara, Casa Lar Dona Meca, são crianças para adoção. É de 0 mês até 6 anos. Aí tu vê lá aqueles cotoquinhos de gente, 15 dias de nascido, que o juizado de menor tirou a guarda, ou a mãe é toxicoma, ou então foi condenada, está presa, não pode ficar com a criança, então é levada para um abrigo. Aí tu vê aqueles cotoquinhos de gente lá, aí tu leva um sapatinho de crochê, sabe? Você leva uma mantinha, você sabe que vai aquecer a criança. Está levando, está levando. A caridade que fez foi quem confeccionou aquele material. Então, a nossa visão de caridade não pode... eu não vou lá para o centro, que eu vou fazer a caridade hoje, eu vou dar passe. Você vai dar passe? Se a espiritualidade dependesse de mim, para o meu passe ajudar alguém, quem estava perdido, quem fosse esperar isso de mim. Porque o passe é uma benesse da espiritualidade que nos assiste e nos usa como instrumento. Um amigo lá da casa, ele diz que o médium, ele é igual um canudinho. Você vai tomar uma água de coco, né? Aí tem que ser o canudinho, certo? Para botar lá dentro do coco. Mas às vezes o canudinho está furado. Aí tu faz uma pressão danada, mas sempre perde alguma coisa, né? Mas às vezes o canudinho está com um nó. Dá para beber água? Esse médium sou eu. Todo atravancado, mas eu chego lá. Para ver se a pessoa está de olho fechado. Não tem fé nenhuma, nem fechou o olho. Sabe? Como é que eu vou dar? Não vou dar, gente. A gente não dá. A gente só dá aquilo que é nosso. Eu vou dar minha atenção, o meu carinho, o meu respeito. O passe é uma transfusão de energia de boa vontade. Quanto mais boa vontade você tiver, mais a espiritualidade vai utilizar os teus elementos energéticos para doar para aquele que precisa. Sabe? Não é uma questão... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós que somos médiuns que trabalhamos no passe, não pensa que está sendo contado como bônus hora, que não está, não. Tá bom? Não faz o bem por si só, não, para ver se vai resolver alguma coisa. Vamos chegar lá do outro lado, lá numa dívida danada. Entende? Então, a prática da caridade é uma ação voluntária. Sabe? Eu vou lá no GEC, hoje é dia de receber a caridade. Não, você vem para você ser caridoso. Para você olhar para alguém e dar um bom dia com um sorriso no rosto. Sabe? Qual é a diferença entre o trabalhador da casa e o assistido? O assistido sabe da sua necessidade, o trabalhador é orgulhoso e acha que ele que vai dar alguma coisa. Quando, na verdade, o maior necessitado é o trabalhador da casa. Porque quando nós nos colocamos na condição de trabalhador de uma casa, nós já reconhecemos a nossa necessidade, que é maior do que todos os outros, e a imperiosidade da lei de amar o próximo, que Jesus nos trouxe, de ser exercida por mim. É por isso que Paulo coloca que a caridade, ela acolhe, ela ergue, sabe? Você já pensou na possibilidade de você estar fazendo atendimento fraterno na casa e alguém chegar perto de você e falar assim: eu estuprei uma criança? Você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia para ele? Ou você vai buscar compreender que ele venceu um momento muito difícil de assumir o erro dele? E Jesus fala: não julgueis para não ser julgado. Na mesma medida que julgar o teu irmão, tu serás julgado. Está preparado para ouvir? Nós somos parte de uma sociedade... Já? É por isso que eu não gosto de vir aqui. A gente começa a falar assim, empolgar, acaba o tempo. Coisa, né? Eu vou brigar com o Sérgio. Mas nós somos frutos de uma sociedade ainda adoecida.
E para que eu prove que eu desejo ser curado pelo amor de Jesus, eu tenho que mudar meu comportamento. Eu tenho que sair daquela ilusória e orgulhosa posição de que eu estou aqui para trabalhar para Jesus. Pelo amor de Deus. Quem trabalha para Jesus é a espiritualidade que, apesar das minhas deficiências, me ama a si mesmo. Não é o que André Luiz fala para a gente? Sabe? Que os amigos são aqueles, mesmo reconhecendo as nossas dificuldades, nos amam a si mesmos. E a espiritualidade que nos assiste aqui na casa são nossos amigos. Nos amam, nos estimulam ao trabalho no bem. Sabe? Não é chegar para aqui com o narizinho em pé, achando que nós somos alguma coisa, porque estão bem distante disso. Para encerrar, tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz que tinham 2 homens à frente do altar. O fariseu era uma corrente política religiosa da época de Jesus. E eles eram características dele, eram discussões estéreis. Ou seja, aquela discussão que você... É igual discutir futebol, política, né? Você não chega a consenso de jeito nenhum. E do outro lado tinha um publicano. Um publicano era aquele cobrador de impostos. Hoje em dia, a aversão que nós temos a um irmão que é dependente de crack, que é chamado de... Se fosse teu filho, tu ia chamar assim? Não, mas é filho de alguém. Então respeita, não chama assim não. Fala dependente químico, sabe? Que também você tem uma dependência também, química emocional, mas tem. E o publicano estava lá, e o fariseu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aqui estou para trazer a minha oferta ao teu altar, pois sou fiel a ti, não sou igual esse publicano aqui do lado. Aí Jesus diz que o publicano faz assim, Senhor, sei que sou pecador, tem misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta, qual prece foi atendida? Sabe? É a gente chegar na simplicidade, na nossa realidade. Porque Paulo diz, após essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre delas, a mais excelente é a caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os benfeitores da humanidade. O que é a caridade como Jesus a entendia? E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. É o caminho, graças a Deus. A gente ficaria te ouvindo aqui por horas, porque são tantas as lições, né? O meu problema é esse, que eu também falo muito, mas ainda faço pouco.